Então, olá, sou a Marta Neves, uma das organizadoras da Trilha da Espiritualidade. Esse momento nós chamamos de Passos Conscientes, um momento de troca, de intercâmbio, de diálogo com outras pessoas que também buscam suas espiritualidades, seja em filosofias, religiões diferentes, para poder inspirar quem busca a sua espiritualidade, quem reflete, quem para pensar a respeito disso, que tem a sua inquietação. E para conversar no Passo Consciente de hoje, nós temos aqui o André Conceição, convidado nosso, representando a maçonaria Grande Oriente do Brasil. Então, bem-vindo, André, e nos conta quem é o André Conceição e como é que começou a sua busca pela espiritualidade. Tudo bom, Marta? Meu nome é André Conceição, sou advogado, professor e venho de uma família portuguesa, do interior do estado. Em razão de ser portuguesa e do interior do estado, a religiosidade sempre foi muito forte. E nessa questão de religiosidade, filiados da Igreja Católica, fui criado dentro dela, influências da Igreja Católica. Mas para mim, sem a devida compreensão como criança, tá, era entrar numa igreja e ouvir o que um padre estava falando sem entender de onde vinha toda aquela explicação, toda aquela homilia. Quando chega a época da catequese, mesma coisa. Os dogmas são passados para a criança que não tem uma capacidade para entender, mas tem uma necessidade de inserir num grupo social, o grupo social da sua família, vinculado a uma igreja, aonde essa igreja, inclusive as festas, os salões paroquiais, era uma questão importante. Se passa para a adolescência. A adolescência, por hábito e necessidade, se questiona. E nesse questionamento vem, inclusive, a questão da base religiosa, de fé, porque se começa a entrar em uma série de contatos com outras religiões. Em Porto Alegre, eu vivi sempre 37 anos no bairro Bonfim. Às vezes eu brinco que eu tenho mais bar mitzvah do que crisma, mas é a convivência, é a origem do cristianismo. Até entender que Cristo era um judeu, né, e que o judaísmo é a base do catolicismo, por que existia o preconceito? Por que existia as tragédias que sempre perseguiram os judeus? E dentro dessa convivência histórica de um bairro nitidamente cosmopolita, com todas as influências que pode ter, que é o Bonfim, né, passei também a gostar de pesquisar e saber o porquê das coisas. Em saber o porquê, me apaixonei pela história. E dentro da história, das relações sociais, o direito, que já era uma influência de família, meu pai, meus tios, meus primos, todos advogados, né, me fez ver como é que funciona o pilar de uma sociedade e a sua evolução. Nessa evolução, a religião é um caráter de unificação social de um grupo. Então passo a estudar isso. Mas que Deus eles estão vendo? Eu não conseguia me centralizar num Deus de dogma. Então, sempre me senti livre para poder pensar, questionar. Surge aí a maçonaria. A maçonaria é uma questão em que tu não te candidata a ela, tu é escolhido. Alguém te observou. Alguém viu alguma qualidade que tu tem para poder ser inserido nessa organização. O conhecimento que eu tinha da maçonaria era saber que ela fazia parte das evoluções sociais desde o século XVII. Era uma sociedade secreta, cheia de mística, de mistérios. Sabe-se lá o que era aquilo. Pertencer poderia ser perseguidor ou ser um perseguido. Eu não entendia. Mas passei a estudar só superficialmente para não ser influenciado. Vamos passar pela iniciação e vamos ver o que acontece. A única exigência que a maçonaria tem para que se ingresse é a crença num ser superior. E aí eu me questionei. Eu tenho uma crença num ser superior? Eram tantos questionamentos, tantas dúvidas, assim, mas um princípio criador eu sei que existe dentro do meu coração, né? Me lembra um pouco, e a minha trajetória de pesquisas, de história, me faz passar pela filosofia também, eu associo muito a Sócrates.
Eu sei que nada sei, mas também associo a Descartes. Se penso, logo existo. Então vamos nos aventurar na maçonaria. Vamos ver o que acontece. O que eu tenho que despir para poder adquirir. E a maçonaria ela é envolta em 3 graus: o grau do aprendiz, o grau do intermediário do companheiro, até a plenitude maçônica, que é o mestre. Eu tenho que entender o que é o material para poder entender o espiritual, para poder chegar na plenitude maçônica. E nessa minha caminhada dentro da ordem, né, comecei a observar emanações de fé, não de dogma em si. Aí eu explico com calma essa questão de emanação de fé e a ausência de um dogma. Não confundir o que é uma doutrina com um dogma. A doutrina, ela evolui, o dogma ela é estático. O dogma é uma questão de aceitação. A doutrina, com o tempo, vai se amoldando, é uma evolução. Né? A maçonaria, ela é uma representação da sociedade. Ela preza a liberdade do ser. Ela preza a igualdade. Ela preza a fraternidade, independente de ser uma república ou uma monarquia. Uhum. Havendo liberdade, é o nicho dela e vai brigar contra a tirania. Ela cava masmorras aos vícios, ergue templos à virtude. Mas nós temos que pensar sempre que as regras da maçonaria, elas são perfeitas, imperfeitos somos nós, que estamos ali para construir um templo interno, a nossa construção pessoal dentro de uma ordem social, sermos melhores e podermos ajudar os outros. Nós temos que pensar também que ela é um retrato da sociedade. Por mais perfeição que ela pregue, igualdade, fraternidade, os homens não são assim. Então, nós temos dentro da maçonaria pessoas de diversas origens culturais, formações, e estamos ali para melhorar, mas a maioria depende da liderança que se tem. Eu vou aproveitar essa tua fala final aí, para quem, assim, nunca teve contato, e tu falaste, assim, de muitas místicas, às vezes as pessoas têm um imaginário muito rico, né, em relação à maçonaria. Como é que tu definiria a maçonaria para quem nunca teve contato? Porque às vezes se ouve falar de muitas fantasias, diria assim. Sim, ela é uma instituição basicamente cultural e fraterna. Cultural porque depende da evolução do homem. Vou dar um exemplo. A ordem maçônica é dividida em lojas. As lojas se reúnem num templo. Para você ter uma ideia da ausência de preconceitos que nós temos dentro da ordem, quando nós iniciamos os trabalhos no templo, é aberto o livro da lei. O livro da lei é o livro da religião predominante que existe no país. No caso, no Brasil, é a Bíblia. No caso da Argélia, Corão. No caso de Israel, não é nem o Talmud nem o Torá. Israel, as lojas de Tel Aviv, abrem a Bíblia, o Talmud e o Corão, porque são as 3 religiões predominantes daquela parte do mundo. Então não há uma briga de religiões dentro, porque o princípio criador é que tem que ser a crença, não Uhum. importa como ele é explicado. Né? Então, se nós temos essa igualdade, se nós nos tratamos como irmãos, temos essa fraternidade, também temos uma obrigação de ajudar o próximo. Então, nós também fazemos serviços à sociedade. E, nesse sentido, é justamente para poder ter essa construção nossa interna, para poder ajudar a construção social, os pilares da sociedade, dentro da igualdade e fraternidade. Né? A Revolução Francesa foi criada em cima dos princípios maçônicos. Os Estados Unidos foi criado, dentro da sua Carta de Direitos, dentro da ordem maçônica também. Não sei se deu para dar uma pequena explicação. Sim, sim, a importância, assim, de ser intercultural, né, mas é o propósito maior que se tem. Sim. E na tua vivência, André, assim, nessa tua busca de espiritualidade, no que te completa a maçonaria,
quais os pilares, assim, de que forma tu te apoia para avançar na tua trilha da espiritualidade com a própria maçonaria? Bom, só ingressar na maçonaria não é o suficiente, porque nós vamos iniciar tratando a materialidade. A convivência com outros irmãos que já estão em níveis superiores faz a gente buscar o conhecimento, o estudo, obras indicadas. Há uma coisa muito interessante na ordem, e se nós recebemos um livro, uma peça de arquitetura, de origem maçônica, ou pode ser até profana, não tem mistério nenhum. Para cada grau que se está, no grau de aprendiz, se vai ter uma interpretação. Lendo essa mesma obra no grau de companheiro, é outra interpretação. Lendo essa mesma obra no grau de mestre, é completamente diferente. Isso porque a gente vai agregando os conhecimentos naturais, né, e a evolução do espírito dentro da ordem. Se tratamos com a materialidade, é que nós nascemos no material, a própria vida humana. Se nós vamos entender a espiritualidade, que é o próximo grau, é a mesma coisa. Estamos tratando de uma energia que começa a crescer dentro da gente, né? Nada vinculado a uma religião em si. Quando chegamos ao grau de mestre, estamos convivendo com essa energia. Mas essa energia, quando se chega à administração, ao comando de uma loja, se passa a ter uma outra percepção, porque é o responsável pela liderança dos demais membros, e nessa liderança ele tem que tratar também do equilíbrio energético. Uhum. E esse equilíbrio energético se traduz em quê? É uma palavra que não se usa muito hoje, mas ela tem um grande significado: o amor. O amor é uma série de significados, uma série de elementos. É a compreensão, é a empatia, né? É poder compartilhar com os outros, entender o sentimento. E nisso, quando nós estamos em loja, chegamos sempre com diversas pessoas com diversos sentimentos. E é a função da pessoa que administra, o chefe momentâneo da loja, e administrar essa energia. Por isso que, normalmente, quando se deixa a administração de uma loja, se passa para o degrau mais baixo, para poder perder a vaidade de quem estava no comando. E nessa perda da vaidade, que já administrou essa energia, se consegue ter a ajuda de se criar um palio energético dentro. E sabemos que isso daqui também essa situação ela vem do amparo que nós temos desse próprio princípio criador. Né? O princípio criador que nos deu a origem. Essa semana eu estava lendo uma obra, né? E essa é uma obra muito antiga, muito antiga. Tem pelo menos uns 4, 5 mil anos. E lendo essa obra, tratando sobre um pouco da religiosidade, nela aparece o Big Bang, a primeira explosão de energia advinda do princípio criador. Isso quer dizer, nós estamos falando de uma física, quer dizer, a ciência, atrelada não a uma religião, mas a uma crença de uma fé num ser supremo. E não importa como é que se explique ele ou se diga ele, apenas sabemos que de algum lugar nós iniciamos. E a maçonaria nos traz isso também, nos traz essa compreensão dentro do dia a dia de uma loja. E, e essa compreensão, trazendo assim para o cotidiano, como é que essa espiritualidade ela influencia nas escolhas, nas relações, na interatividade do cotidiano? Já nem trago dentro da loja em si, como tu te referes, né? Mas ela enquanto pessoa, como cidadão. Bom, vamos lá. A origem da minha família, sou advogado. A construção de uma petição, ela obedece um silogismo concatenado. Eu tenho que trabalhar com duas premissas básicas para poder chegar numa conclusão. Quando se monta uma petição inicial, eu declaro os fatos, que é uma premissa, o direito a qual aqueles fatos vão se alicerçar, segunda premissa, e concluo ela dizendo, então, eu tenho razão por isso, isso e aquilo. Dentro dessa conjunção de elementos,
também é a própria essência de dar uma aula. Eu tenho que observar o aluno, eu tenho que fazer o aluno entrar em foco, eu tenho que compartilhar com ele, eu tenho que ser empático com ele. Se ele não tiver foco, ele não vai entender o que eu estou falando. E sem esquecer que eu estou trabalhando com indivíduos de diversas origens. Eu estou aprendendo com eles. Então eu tenho que ter o meu grau de compreensão junto com o grau de compreensão deles. Se eu não tiver a compreensão do indivíduo, saber que eles são formados, têm suas formações diferenciadas, né, eu não tenho como ter um resultado satisfatório. E isso é baseado também naquilo que eu tinha comentado, na empatia e no respeito que se tem que ter com as pessoas, né, nas suas diversas origens. E isso me faz o quê? Faz eu ter a tranquilidade e um equilíbrio de energia para poder repassar e poder contribuir com essas estruturas diferentes de evolução cultural. Tem um livro, de muitos anos que eu li, né? Esse livro é um livro de ficção científica, mas eu gostei foi da introdução do prefácio, não tanto do livro. O livro não é grande coisa, mas o prefácio é sensacional. Vampiros da Alma, né? E o Vampiros da Alma trata a questão do vampirismo. E o vampirismo na questão energética. Às vezes nós nos sentamos do lado de uma pessoa e ficamos down, e aquela pessoa nos sugou a energia. Quando se está num grupo de alunos ou dentro de uma loja, né, nós estamos com energia, circulando energia. Se nós estamos equilibrados, nem positivo nem negativo, conseguimos transmitir, conseguimos apropriar o equilíbrio e transmitir ele. Esse equilíbrio vem de uma força da energia vital. Essa energia vital, ela nos foi dada, foi originada em algum momento. Eu não me preocupo com Deus que olha para mim e me pune se eu ajoelhei com o joelho errado na hora de fazer a oração. Esse para mim não é Deus, esse para mim é um dogma que alguém criou numa dominação social, né, em algum momento que foi interessante. Agora, aquele Deus, que, como eu falei antes, que o amor é necessário, a empatia, a compreensão, dentro de uma energia que nos foi dada e nos foi oferecida, e aí entra a questão espírita, que eu custei muito a entender, mas que nós temos vários níveis também de compreensão e de subida para poder ter um entendimento. E se nós estamos subindo dentro de uma energia, que é a nossa alma, o nosso espírito, né, e também nos foi dado por um ser criador, onisciente, né, e nos leva dessa escalada a chegar numa plenitude. Se hoje o nosso planeta é um planeta de regeneração, é porque nós estamos aqui para nos regenerarmos também. E o mais interessante, dentro esse aprendizado inteiro que nós estamos vindo de várias encarnações, é justamente que hoje nós somos o melhor de nós. Então, assim, temos muito ainda para trabalhar. Tu falaste de algumas obras, né? Até agora, 2 obras que tu leste, né? Seja uma obra escrita, livro, filme, documentário, dessas que te marcaram, assim, que contribuiu para a tua jornada espiritual, quais as que tu poderia, assim, destacar nessa tua trajetória até agora? Seja livro, seja filme, um documentário? Olha, dentro de uma visão espírita, o que me acendeu um, um sinal de curiosidade e pesquisar foi um filme com o Robin Williams, né? Amor Além da Vida, né? Eu já tinha ouvido falar de várias interpretações, de várias formas de explicar o que seria o espiritismo, né? Várias doutrinas, mas ao ver esse filme, eu me questionei: será que é assim? Será que pode ser assim? E comecei a conversar com pessoas que já estavam trilhando o espiritismo, né? E colhi alguns depoimentos dizendo: olha, é o que mais se aproxima. E aí eu comecei a pesquisar mais doutrinas para poder entender como é que funciona
a agressão ao direito divino. O que é uma agressão ao direito divino? Nós ganhamos a vida, e a vida nós temos que trabalhar e construir o nosso templo numa evolução. E aí vem o suicídio. O suicídio é como se a gente resetasse todo o trabalho que nós estamos fazendo, como se nós não tivéssemos valorizado, né, aquilo que nos foi dado. A depressão não se explica. Só quem passou por uma depressão pode saber que não é uma voz interna. Se hoje nós fazemos trabalhos contra o suicídio, a maior responsabilidade é tentar observar os sinais. E esse que é a briga da coisa. Como é que a gente identifica um sinal? Como é que a gente pode ajudar? Às vezes a tentativa de ajuda pode ser um gatilho para antecipar algo que poderia ser contornado. E nós estamos trabalhando em cima de uma ideia de vida, que é o maior bem que nós temos e que nós temos que valorizar, compartilhar, ter empatia com a pessoa para poder socorrê-la. E isso é muito difícil. Para quem está começando agora, André, com as suas inquietações, suas dúvidas, que conselho tu darias para trilhar esse caminho com mais clareza e propósito, seja qual for? O grego, filosofia grega, trabalhava com os contraditórios. É heurística. Heurística é conhecimento em grego. E nesse contraditório entra o absoluto. É a pessoa não ser absoluta. Não partir de ideias pré-concebidas. E olha, por que eu digo que é o contraditório? Porque eu sou absoluto e não ser absoluto. Então já é a própria contradição que eu estou dizendo. Mas como advogado, como professor, eu sempre aprendi muito com os meus alunos, né? Porque eu tenho uma plateia em contraditório comigo, no questionamento, né? Eu não posso ser absoluto. Eu tenho que não é aceitação, é ouvir, é fazer a síntese das várias teses que são colocadas, para poder chegar a uma conclusão mínima. E essa conclusão mínima vai ser modificada mais adiante, é que nem o ideal. O ideal, ele é inalcançável, porque toda vez que nós estamos chegando perto, ele também está se modificando e estamos indo mais adiante. Uma questão minha, gosto muito da água, né? E quem gosta da água, quem tem barco, vai sempre pensar em ter um barco maior. Quando se acha e pensa, comprei um de 20 pés, estou satisfeito. Passa um tempo, já está querendo um de 23. Né? Porque vai aumentando o conhecimento, o domínio daquele espaço, e se ele deu prazer, vai querer aumentar o prazer. Hoje eu estava ouvindo a Monja Coen, né, dentro dos princípios da felicidade absoluta, que não existe, né, mas que o que existe é a nossa busca dela. Né, e essa busca se dá simplesmente pelo fato de não sermos absolutos. Podemos receber, entender, questionar. Né. Então, se é um conselho que eu dou porque eu sigo, né, profissionalmente e pessoalmente, é não ser absoluto, mas também não crer em tudo que se diz. É ter a capacidade de olhar, interpretar, analisar e gerar conclusões que vão ser modificadas mais adiante. Eu não preciso transformar essa minha crença num dogma. Muito bom, André. Provoca assim reflexões, né? O tempo assim ele vai já findando para a gente poder fazer um fechamento assim. Qual a mensagem que tu deixa para quem acompanha essa nossa conversa e busca ter assim mais consciência e espiritualidade? É complicado, né? É complicado porque é uma responsabilidade, né? É procurar, é difícil, mas é procurar levar a vida com equilíbrio. Equilíbrio, porque também as pessoas que nos cercam, né, depende da gente tanto quanto nós dependemos as pessoas que nos cercam. É o equilíbrio, é a convivência social. Se eu estou numa loja,
se eu estou em aula, se eu estou no tribunal, se eu estou com amigos. Eu não preciso criar um enfrentamento. Nós hoje estamos vivendo no Brasil justamente um problema de bipolaridade. Se eu não sou A, é porque eu devo ser B. E se eu não Uhum, sou B, é porque eu devo ser A. Por que eu não posso ser C? Por que eu não posso ser D? Por que eu não posso ter outras uhum, opções? Né? Eu tenho que ser justamente a radicalização em que um é cria de outro. Né? Se nós formos olhar, os princípios finais são os mesmos, mesmo que se digam que são completamente diferentes. A gente não consegue enxergar uma terceira via. E eu acredito sempre na terceira via porque eu tenho que medir o lado A, o lado B, para que eu chegue a uma conclusão que pode ser D, E ou F. Então temos que ter um equilíbrio, temos que ter paz. E aí vem, na maçonaria a gente diz muito que a, a ideia, a orientação, já vem o próprio nome, vem do Oriente. As nossas culturas mais antigas da Terra, elas vêm do Oriente. uhum, Se nós vamos analisar o que o Yin e o Yang nos diz, é o equilíbrio da energia em que o branco precisa do preto para poder saber e o preto precisa do branco também. Nenhuma se sobrepõe à outra. Então, esse é o modo que eu tento fazer no dia a dia. Às vezes eu não consigo, às vezes se explode, né? Mas pelo menos eu sei que é por aí que eu tenho que seguir. uhum. Quem quiser saber mais sobre maçonaria? Olha, vamos lá. Nós temos 50, 60, 70 ordens maçônicas no Brasil. 3 são aquelas que nós chamamos de regulares, que se autorreconhecem, que são fundadas e que são as mundiais, que é a Grande Loja Maçônica, o Grande Oriente estaduais, no caso Rio Grande do Sul, São Paulo, e o Grande Oriente do Brasil, que é o maior e que é o representativo, que é no qual eu sou filiado. Então existe um mútuo reconhecimento em que esses 3 se convivem, tá? E que seguem as regras. A maçonaria já foi secreta, hoje ela é Uhum, discreta. E uhum, essa descrição se pode comprar qualquer livro, em qualquer livraria, sobre a ordem maçônica. Só tem que ter cuidado, né, porque há muita fantasia nisso. E muita gente escreve coisas que não existem. Então, o ideal é procurar um autor já referenciado dentro da ordem, que seja também maçom, que é disponível, né, nas livrarias. Um Risardo da Camino, um Zé Rodrigues, uhum, grande cantor nosso brasileiro, um dos melhores escritores maçônicos que já existiu. Castellani é outro importante, né? Então, temos vários escritores e várias personalidades que são maçons e que são discretos, não são secretos. uhum. Muito bom, obrigada, André. É, é claro que um tema desse, e com a secularidade que tem, não tinha a intenção de esgotar aqui, mas aguçar e trazer essas reflexões que são básicas, né? Para quem desejasse conhecer mais. E também agradecer tu partilhar a tua trajetória também, né? Porque não tem como separar essa busca de depoimento, de constatações pessoais, como tu foste trazendo aqui. Então, te agradeço a tua contribuição aí na trilha para a espiritualidade. Já conversamos com a Igreja Católica, com a Igreja Adventista, com Brahma Kumaris, agora com a maçonaria. E isso acho que só tem a enriquecer, porque tudo traz uma complementariedade nessa espiritualidade que tanto o planeta necessita. Então, gratidão aí pela tua contribuição. Obrigado, Marta. Eu que agradeço por poder compartilhar. Uma Um boa noite. abração e até a próxima. Até.